A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? É uma alegria imensa ter todos vocês aqui de novo, mais uma vez acompanhando o nosso trabalho, mais uma vez buscando a palavra do Senhor. Se você é novo aqui no canal, não perca tempo, se inscreva, ative os sininhos, deixa o seu like aí e vamos embora pro vídeo, vamos embora porque essa análise de hoje Deus vai falar tremendamente com a gente. Então, se você conhece alguém que esteja necessitando da palavra do Senhor, alguém que precisa muito ouvir a voz de Deus, compartilha com essa pessoa. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração antes da nossa análise então. Senhor meu Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Todo-Poderoso que tudo pode. Senhor, queremos te agradecer por mais um dia. Queremos te agradecer por mais uma vez nós abrirmos os nossos olhos. Queremos agradecer, Senhor, por mais uma vez temos o fôlego de vida. Mais uma vez respiramos. Mais uma vez nós temos a oportunidade e o privilégio de fazer novas escolhas. Mais uma vez o privilégio e a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, buscando a Tua face, buscando a Tua palavra, porque eu sei que não é palavra de homem, não é uma palavra mentirosa, não é uma palavra, Senhor, que é esquecida. Muito pelo contrário, Senhor, a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é poderosa. Passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras não passarão. Senhor, vá de encontro com cada uma dessas pessoas que clicaram nesse vídeo. Senhor, vai fazendo um tratamento maravilhoso na vida delas, que eu creio que o Senhor já faz. Toca, Senhor, no coração de cada uma dessas pessoas. Abençoa tremendamente essas pessoas. Senhor, que elas possam estar sensíveis juntamente comigo, com a voz do Teu Santo Espírito, com a condução dele nessa mensagem. Abençoa cada um dos inscritos deste canal, Senhor. Que a Tua palavra continue sendo espalhada, que a Tua palavra continue, Senhor, sendo compartilhada, para que muitas almas possam ter este privilégio, para que muitas almas, Senhor, possam conhecer a salvação que vem de Ti, porque o Senhor é o único caminho, a única verdade e a única e verdadeira vida. Então, Senhor, venha destravar as nossas mentes, venha destravar os nossos ouvidos, venha destravar, Senhor, os nossos olhos, porque queremos estar atentos e sensíveis a partir de agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. A análise de hoje nós vamos fazer no livro do Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8. Livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 8 até o 13. E diz assim a palavra do Senhor. No título da versão que vos leio, diz: Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia.
versículo 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Amém, meus irmãos? Mensagem poderosa da parte do Senhor, com muitas informações que são relevantes, que são pertinentes para a nossa vida, para o nosso entendimento. A primeira, aqui no versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Primeiro quero que os irmãos entendam uma coisa. Eu quero que vocês entendam como chegou nesse ponto aqui. Eu sei que muitos conhecem toda a jornada, toda a trajetória de Moisés, sendo o libertador do povo. Claro que quem libertou o povo foi Deus, mas Moisés sendo um libertador de uma maneira instrumental, como uma ferramenta através do trabalhar de Deus, ele guiou o povo pelo deserto. E teve um momento em que o povo sentiu fome e o Senhor mandou maná, também mandou a codorna. Aqui no capítulo 17, bem no início, o povo sentiu sede e o Senhor fez sair água da rocha. Então eu preciso entender uma coisa. Antes de chegar aqui nessa guerra, nessa peleja, o povo de Israel passou por fome e o Senhor alimentou. Passou por sede e o Senhor alimentou. O Senhor deu de beber. Só que eu preciso entender uma coisa. Se vocês olharem aqui no versículo 2 do capítulo 17, nós vamos ver que o povo contendeu com Moisés. Então o povo, todas as vezes que passava por uma necessidade, reclamava. O povo murmurava. O povo contendia com Moisés. Então, antes de chegar essa guerra aqui, teve contenda. Antes de chegar na peleja, teve contenda. Teve separação. Teve grupos separados por ideias diferentes, por ignorâncias. Teve picuinha. Teve fofoca. E eu preciso que vocês entendam que antes da guerra, o diabo provocou isso no coração dos israelitas. Aqui no versículo 9, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai. Irmãos, presta atenção nisso. O que está acontecendo aí? Moisés está preparando o povo para a guerra. Mas como assim preparando depois da peleja? Como assim preparando uma estratégia depois de uma batalha? Irmãos, tudo isso aqui que está acontecendo, isso aqui é uma jogada suja do diabo. Porque para desestabilizar os israelitas, o diabo fez eles contenderem entre si, para que eles não estivessem preparados para a guerra. Então o diabo fez um se afastar do outro antes da guerra. Então o diabo fez eles ficarem despreparados para essa guerra.
O diabo fez com que eles ficassem afastados uns dos outros. Porque o diabo ele não vai chegar atacando de frente. O diabo não vai chegar chamando a sua atenção. Ele vai começar atacando por dentro. Ele vai atacando pelos bastidores. Antes disso aqui, ó. Porque ele sabe que quando chegar a peleja, você vai estar despreparado. Então o diabo ele está aqui para destruir lares. O diabo está aqui para destruir famílias. O diabo está aqui para destruir casamentos. Ele está aqui para destruir relacionamentos. Ele está aqui para destruir sonhos, projetos. Então pode ter certeza que antes da guerra o diabo vai preparar uma contenda. O diabo vai preparar murmuração. Ele vai preparar um afastamento. Ele vai preparar a picuinha, a fofoca. Tudo isso para despreparar você para a peleja. Porque onde já se viu você se preparar depois da peleja. Então não deixa o diabo tirar a sua atenção. Não deixa o diabo tirar o seu foco. Porque o diabo, ele quer que você perca a sua concentração. Porque ele sabe que se você estiver concentrado, se você estiver descansando no Senhor, você vence a peleja com tranquilidade. Ou melhor dizendo, com certa tranquilidade. Porque não será fácil de qualquer forma. Mas com certeza, se uns estiverem afastados de outros, a peleja será mais difícil. Aqui no versículo 9, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens. E é interessante, porque Moisés ele deixa bem claro, parece óbvio isso. Como assim? Moisés está dizendo isso para Josué não escolher crianças para a guerra? Não, meus irmãos. Moisés, ele está dizendo isso para Josué, para que Josué venha escolher homens de caráter. Para que Josué não venha escolher meninos. Mas como assim meninos, irmão? Meus irmãos, não é pela idade que se tem um caráter de menino. Não é, pela sua estatura que você é reconhecido como menino. Você precisa ter caráter de homem. Porque meninos não têm maturidade. Porque meninos, eles não conseguem ter maturidade, não conseguem ter estrutura, não conseguem ter responsabilidade. Meninos não vencem guerra. Meninos ficam para trás. O problema de muitos lugares, muitas congregações, é colocarem meninos na frente de trabalho. Escalar meninos para a guerra. Então presta atenção. Olha o que Deus está falando aqui. Não espera a peleja chegar para você se preparar. Não escolha meninos para a guerra. Por que adianta eu esperar a guerra chegar para depois me preparar? Por que as pessoas esperam chegar a guerra, passar por uma tempestade, para depois se consagrar, para depois buscar a presença de Deus? Então busca a presença de Deus antes da peleja, para que não precise passar por isso aqui, pela estratégia,
depois da guerra. E quando chegar o momento da estratégia da guerra, só homens, só pessoas com estrutura, pessoas com responsabilidade, pessoas com foco espiritual participam das guerras. É por isso que tem muitos escândalos na igreja hoje em dia. Porque é por falta disso aqui, ó. É por falta de homem de caráter. É porque ficam colocando meninos no meio das guerras e surgem os escândalos. Porque os meninos, eles não têm a maturidade para enfrentar uma guerra. Eles podem ter habilidade, eles podem saber falar, eles podem saber pregar, eles sabem orar, eles louvam, que é uma beleza, mas eles não são homens. Mais uma vez, eu repito, não é porque alguém tem 20 anos, tem 25 anos, que é criança, que é menino. Muito pelo contrário, tem muita gente de 20 anos com a mente de 50. E tem gente com 50 com a mente de 10. Então para absorver tudo que Deus está falando aqui, ó. Presta atenção. E seja homem, e seja mulher. Não seja menino, não seja menina. E Moisés disse a Josué: escolhe nos homens e sai. Sabe por que isso aqui? Porque não se vence batalhas na zona de conforto. Não se vence batalhas parado. Você precisa sair. Você precisa se movimentar. Você não vai vencer batalhas sentado no seu sofá. Você não vai vencer batalhas na sua zona de conforto. Então presta atenção nisso aqui. Você precisa ter atitude de sair. Meninos não vão ter essa atitude aqui, ó. E é sair pra quê? Sair pra peleja. Não vai sair pra passear. Não vai sair de qualquer jeito pra qualquer lugar. É pra peleja. Então presta atenção. E sai e peleja contra Amaleque. E o texto continua: amanhã eu estarei no cume do outro. Como assim amanhã, Moisés? Isso aqui é Moisés que está falando. Presta atenção nisso aqui, ó. Moisés está dizendo que amanhã. Mas eu pergunto para vocês: o problema não é para hoje? Não é para hoje que eles precisam da estratégia? Não é hoje que existe a necessidade? A necessidade de uma instrução de Deus para a guerra? Só que o engraçado é que a instrução que Moisés recebeu de Deus não é para hoje, mas é para amanhã. Então isso me faz pensar que para tudo existe um tempo. Há tempo para todas as coisas. E muitas vezes eu quero fazer tudo no meu tempo, eu estou fazendo tudo no meu tempo e não estou deixando a estratégia de Deus funcionar na minha vida. Muitas vezes eu estou atrapalhando o trabalhar de Deus. Então toma cuidado, porque muitas vezes você tem que esperar o momento de Deus, a vontade de Deus. Porque o tempo de Deus é diferente do meu.
Porque o tempo de Deus é diferente do seu. Nós estamos aqui presos num tempo chamado Cronos. Nós estamos limitados a tempo e espaço. Mas Deus, Ele vive num tempo chamado Kairos. Ele não está preso ao tempo e espaço. Então o tempo de Deus ele é diferente do meu. Então o trabalhar de Deus é diferente do meu trabalhar. O pensar dele é diferente do meu pensar. Então as coisas que eu penso, que eu preciso para hoje, Deus tem preparado amanhã para mim. Tem vezes que eu não estou preparado para receber algo hoje. Muitas vezes eu quero receber a minha bênção hoje. Mas Deus diz amanhã. Ah, mas eu queria fazer isso hoje. Ah, mas eu quero encontrar com fulano, com Beltrano. Eu preciso falar com ele hoje. Muitas vezes você não está preparado. Então Deus, Ele diz amanhã. Então Deus diz, é o meu tempo e não o seu. Vocês conseguiram entender isso aqui? Presta atenção no que o Senhor está falando. Por que você está apressado, atropelando a estratégia de Deus? Por que você não consegue esperar o agir dele na sua vida? Pois se você não sabe, eu vou dizer que a vontade de Deus ele é melhor do que a sua. Porque Deus é perfeito, meu irmão. Porque Deus é perfeito, minha irmã. Então para de sofrer com o futuro. Deixa que Deus vai resolver amanhã. Deus vai resolver no tempo dele. Então por que você está criando essa ansiedade? Por que você está com essa pressa? Deixa o agir de Deus. Se o meu Senhor, Ele disse amanhã, então eu tenho que esperar pelo amanhã. Basta cada dia o seu mal, meu irmão. Basta cada dia o seu mal, minha irmã. E eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Olha o que Moisés está dizendo para Josué. Josué ele é o quê? Josué é o guerreiro. É o homem de guerra. Ele que vai estar na batalha. Moisés ele vai para outro lugar. Moisés é o líder. Ele que direciona o povo. E ele está falando isso aqui, ó. E a vara de Deus estará na minha mão. Josué não é guerreiro? Josué não é homem de guerra? Então presta atenção nisso aqui, porque mesmo Josué sendo guerreiro, ele sabe que essa vara aqui, ó, tá na mão de Moisés. Josué é guerreiro, mas ele respeita a vara na mão do seu líder. Ah, mas eu tenho um diploma. Ah, mas eu tenho capacidade. Ah, mas eu sou formado. Estudei 10 anos para isso. Meu irmão, minha irmã, Deus não depende da capacidade de ninguém para trabalhar. Respeita isso aqui, ó, na mão do teu líder. Respeita a vara, respeita o cajado do teu pastor. Respeita, porque tem muita gente aí que é analfabeto. Muita gente que não sabe falar direito. Muitas pessoas que falam tudo errado.
mas sabem liderar, mas têm a vara de Deus na mão. Tem gente que é formado, que sabe falar com belas palavras, que sabe pregar de uma maneira incrível, maravilhosa, mas não tem isso aqui, ó. Então respeita o cajado do teu pastor, respeita a vara de Deus na mão do teu líder. Porque Moisés, nesse ponto, ele não era mais guerreiro, ele era o líder do povo. Guerreiro era Josué, mas Josué sabia respeitar a vara na mão do seu líder. Versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Olha só isso, obediência. Fez como Moisés lhe dissera. Ele não fez como a própria vontade, mas ele mostrou reverência para o seu líder. Ele mostrou obediência. Através da obediência, a estratégia dá certo. Mas vocês precisam entender que Moisés, ele está sendo direcionado pelo Senhor. Moisés não está falando do coração, ele não está falando da boca para fora. Existe uma direção aqui. E aqui no versículo 10 mostra pra gente a obediência de Josué com Moisés. Versículo 11. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Presta atenção nisso aí, ó. Enquanto Moisés está com a mão levantada, Israel prevalece. Mas quando ele abaixa a mão, Amaleque prevalece. Enquanto está com as mãos para o alto, então, enquanto está com as mãos para o céu, a vitória vem para Israel. Então, enquanto as mãos dele estavam erguidas para o alto, a vitória já estava garantida. A vitória se aproximava. Mas quando ele abaixava, a vitória se afastava cada vez mais. Vamos lá para o versículo 12, que a gente vai entender um pouco mais do que acontecia aqui. Por que Moisés abaixava sua mão? Então aqui no versículo 12, deixa eu trazer mais para cá, para a gente ver melhor. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Então aqui está mostrando pra gente o cansaço de Moisés. Pode ver aqui que as mãos dele eram mãos pesadas. E ele não conseguia aguentar. Porque se você parar para pensar também, você ficar um tempo com as mãos erguidas, uma hora você vai cansar. Ainda mais se você tiver as mãos pesadas como a de Moisés. Mas presta atenção nesse detalhe aqui. Porque as suas mãos estão cansadas, mas Deus sabe o quanto você está cansado. Deus sabe o quanto você sofreu.
Você sabe o quanto você se sacrificou. Porque isso aqui está falando sobre o exército. Está falando sobre o povo lutando. Aliás, nem sei se devo chamar de exército. Porque o povo de Israel nesse momento aqui era um povo nômade. Um povo que ainda estava sem terra. Um povo que estava despreparado para essa luta. Mas Deus sabe o quanto tempo você mantém a sua mão levantada. Deus sabe o quanto tempo você tem as suas mãos erguidas. Meus irmãos, Deus conhece a dor de vocês. Deus conhece o cansaço de cada um. O desgaste que cada um tem. Será que eu estou pregando para alguém que é o único cristão da família? Será que eu estou pregando para alguém que é o único cristão dentro daquela casa? Será que não tem mais ninguém? E você está cansado, você está desgastado, você está com uma pressão em cima de você. E aí ninguém consegue enxergar isso na sua vida. Você está passando por um aperto espiritual. Você está passando por algo que as pessoas não conseguem enxergar. É um desgaste espiritual na sua vida. Quanto tempo você tem a mão erguida por tal pessoa? Tanto tempo de oração, de intercessão. Quanto tempo você tem orado? O quanto você está desgastado ou desgastada? Deus, Ele sabe muito bem desse tempo. Ele tem conhecimento desse desgaste. Ele tem conhecimento desse cansaço. Você já não aguenta mais. Mas Deus sabe. Ele conhece a sua dor. Meus irmãos, muitas vezes você fica pensando, se questionando: poxa, eu deixei a minha mão cansar, eu deixei a minha mão cair. Mas você não é inútil. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Deus te ama como você é. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Não é porque você cansou, não é porque você está exausto ou exausta que você não vale mais nada. O seu valor para Deus não mudou. Você é coroa da criação. Então para de se subestimar desse jeito. Para de se menosprezar só porque você não aguentou. Não existe um super crente. Todos nós somos falhos, todos nós cansamos, todos nós somos seres humanos. Então por que você está se martirizando dessa forma? Por que você está se tratando desse jeito? Para de se culpar só porque você não conseguiu sustentar as suas mãos. Porque Deus tem o conhecimento do seu cansaço. Deus conhece suas lutas. Então para com isso, meu irmão. Aqui, ó. Eles puseram uma pedra debaixo dele. Ele se sentou. Ele estava cansado. Mas veio o descanso. Veio ajuda. Arão e Ur vieram sustentar as suas mãos. Vocês sabem, como eu já falei, Moisés
Ele é o líder do povo. Moisés, ele está intercedendo, é uma espécie de intercessão para o povo. É uma intercessão. O povo está em guerra, está em luta. Ele está com as mãos levantadas. Isso está garantindo a vitória. Só que ele está cansado. Sabe por quê? Porque líder também cansa. Os cabeças, eles têm lutas. Eles têm grandes lutas. Sabia que a liderança da sua igreja, ela passa por crise? Sabia que os seus pastores, sabia que os seus presbíteros, os diáconos, os evangelistas, todos os ministros da casa do Senhor, sabia que todos eles cansam? Sabia que os pastores estão cansados de tanta hipocrisia, de tanta ingratidão, de tanta fofoca? Sabia que os líderes, eles passam por anos de lutas e você nem sabe? Você está vendo Moisés. Moisés está sentado em cima de uma pedra. E aí tem duas pessoas segurando, uma de cada lado de suas mãos. Você está olhando e nem imagina o tamanho do cansaço de Moisés. Você nem imagina o tamanho da dor, o tamanho do desgaste de Moisés. Então para pensar. Ora pelo teu pastor. Ora pelo teu líder. Seja um apóstolo, seja um bispo. Ore por eles. Tenha certeza que eles estão cansados, que eles estão exaustos, que eles estão desgastados. Então ora por eles também. Porque você já parou para pensar, quando você faz oração por um irmão, quando você começa a entregar sacrifícios para a mudança de algum irmão, de alguém que você conhece, já não é difícil? Imagina para o seu pastor, imagina para o seu líder, pegando tanta carga de uma vez. Então medita nisso, porque os líderes, eles também cansam. Mas olha isso aqui. Arão e Hur, o que foi que eles fizeram? Eles sustentaram as mãos de Moisés. Mas você prestou atenção num detalhe? Procura na Bíblia Moisés pedindo por socorro, pedindo por ajuda. Procura na Bíblia Moisés dizendo que está cansado. Moisés dizendo que está exausto. Moisés não pediu socorro. Mas isso não significa que eu tenho que esperar ele pedir socorro para mim. Isso não significa que eu tenho que esperar o meu irmão gritar pedindo ajuda. Irmão, não espere pela ordem de alguém para ajudar um irmão. Não espere, meu irmão. Não espere, minha irmã. Se você está vendo que tem algum irmão cansado, se você percebe que tem algum irmão agindo diferente, por que você tem que esperar alguém pedir para você ir até lá? Faça como Arão e Hur e sustenta as mãos do teu irmão. Você não precisa esperar por alguém para avisar.
Você precisa cuidar dos seus irmãos. Então por que teu irmão está sentindo cansaço e você não está ajudando? Sabe como tem que funcionar uma igreja e hoje em dia não está acontecendo isso? Em muitos lugares, os pastores estão cansando, mas não tem ninguém para segurar a mão deles. Os presbíteros estão cansando, mas não tem ninguém para segurar a mão deles. Os evangelistas estão cansando, mas não tem ninguém para segurar a mão deles. Então presta atenção. Observa o teu irmão. Observa o comportamento do teu irmão. Será que teu irmão não está precisando de socorro e você não está prestando atenção? Teu irmão não precisa falar, não precisa abrir a boca. Seja um observador. Cuida dos seus. Porque se um cansar, o outro segura. Porque é assim que tem que funcionar. Porque não tem que ser uma falsa comunhão. Porque não tem que ser uma falsa união. Se teu irmão está dolorido, está fraco, está cansado, ajuda ele. Às vezes está do teu lado e você não está fazendo nada. Então tome a atitude de Arão e Hur e sustenta a mão do teu irmão. Sabe o que foi que fez eles vencerem essa guerra? Foi a própria comunhão. O quão bom e suave é que os irmãos estejam em comunhão. Esteja em comunhão com os teus irmãos. E presta atenção nisso aqui também. Moisés estava cansado, mas ele não saiu da posição dele. Moisés ele continuou. E ele ficou por quanto tempo? Ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E ficou como? Firme. Então não ficou um pouco mais forte? Não ficou um pouco mais resistente? Ficou firme. E ele não saiu da posição. Mesmo cansado, mesmo exausto, mesmo esgotado, Moisés não saiu da posição. E as mãos dele ficaram firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio da espada. Olha esse detalhe aqui como é interessante. Foi contra quem? Contra quem que foi essa guerra aqui? Essa guerra foi contra Amaleque. Isso é fácil de responder, né, irmão Bruno? Sim, mas por que o nosso exército é o único que se fere? Por que os nossos irmãos atacam uns aos outros? Qual que é o problema, a dificuldade dos irmãos? Por que eles ficam se atacando, se matando, se nós fazemos parte do mesmo exército? Por que tem gente que adora falar da queda do próprio irmão? Esse tipo de pessoa precisa se converter. Esse tipo de pessoa precisa tomar vergonha e abandonar o velho homem.
Porque está fazendo o que nesse exército, se você não vai lutar ao lado do seu irmão? Está fazendo o que aqui, se você não está aqui para ajudar quem precisa de ajuda? Porque Deus não te chamou aqui para você ficar pisando no seu irmão. Deus não te chamou aqui para você ficar humilhando, fazendo fofoca do seu irmão. Se a guerra é contra a Amalequita, então por que você está atacando um israelita? Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara e vai se converter. Porque não é assim, não foi por isso, não é para isso que Deus te chamou. Você veio aqui para somar. Você veio aqui para fazer a obra. Você veio aqui para amar. Então por que você está fazendo isso? Por que você está matando o seu irmão? Por que você está traindo a confiança do seu irmão falando mal dele? Então presta atenção. Lembra de quem você é, a quem você pertence. Lembra quem você é. Você se diz filho de Deus, então por que você está fazendo isso? Meus irmãos, que essa palavra ela venha alcançar muitas vidas. Que essas palavras elas venham ficar gravadas em suas memórias, na tábua dos seus corações. Irmãos, pelo amor de Deus, estamos aqui para ajudar uns aos outros. Não existe ninguém perfeito. Mas eu não estou dizendo para você colocar sua expectativa em homem. Eu estou falando para você que você tem um dever de amar o seu irmão. Você tem um dever de cuidar do seu irmão e não matá-lo, e não afogá-lo, e não apunhalá-lo pelas costas. Senhor meu Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essas palavras maravilhosas. Obrigado por esse momento riquíssimo na Tua presença. Obrigado pela revelação, Senhor, da Tua mensagem. Muito obrigado, Senhor, por termos chegado até aqui. Peço para que o Senhor abençoe cada uma das vidas que chegaram até aqui também. Abençoa tremendamente, Senhor. Que essas pessoas venham observar melhor a sua liderança. Que essas pessoas venham obedecer, respeitar a vara que existe na mão dos seus líderes. Que essas pessoas, Senhor, venham ter consciência das dificuldades da vida de um pastor. Eu sei que não é fácil para ninguém. Sim, Senhor. Mas eu sei que o Senhor deixou algumas responsabilidades. Responsabilidades, Senhor, que podem comprometer vidas. Na vida de muitas pessoas. Então que nós venhamos entender que tem muitos irmãos à nossa volta precisando de ajuda. E muitos de nós estamos terminando de matar os nossos irmãos. Mas que essas pessoas venham decidir diferente, Senhor. Então te pedimos, Senhor, te pedimos para que abençoe os nossos pastores, fortalece cada um dos nossos líderes, dos cabeças. Venha trazer força, Senhor, a força que vem de Ti. O Senhor é a nossa força.
Necessitamos de Ti, Senhor. Então toca no coração, toca na carne, toca na alma deles, toca na mente, toca no coração. Faz assim, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Se vocês acreditam que essa mensagem pode mudar a vida de alguém, que pode ajudar alguém que está passando por um desespero, que precise ouvir a palavra do Senhor, compartilhe essa mensagem. Não deixe que fique somente para você, mas que alcance outras pessoas. Eu acredito que você deva conhecer alguém que precise ouvir a voz de Deus. Então compartilha com os teus amigos. Amém? E que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Até a próxima.